Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início à nossa quarta aula de informática, ok? A princípio, vamos dar continuidade aqui, falando um pouco a respeito do hardware, tá ok? Principalmente, vamos focar no hardware conhecido popularmente como placa-mãe ou motherboard, também falado, motherboard, tradução para o inglês, né? Na verdade, é a mesma coisa que placa-mãe, mas em alguma questão vi esse termo motherboard, você já sabe que faz referência à placa-mãe. A placa-mãe, na verdade, ela é considerada a principal placa do nosso computador. É nela que vai ser conectado as demais placas, placa de rede, placa de vídeo, placa de áudio, o próprio processador, que vamos estudar aqui no terceiro tópico, as memórias também é encaixada nela, dentro dos seus slots, HD. Então, ela é uma placa de circuitos eletrônicos, na qual é considerada a principal placa do computador, como eu já falei. E os demais equipamentos, memórias e as demais placas são interligadas, são acopladas a ela. Então, resumindo aqui, né, a placa-mãe é a principal placa do seu computador, certo? Ela é uma placa de circuitos eletrônicos, tá? Isso daqui são algumas características a respeito da nossa placa-mãe. Ela fica dentro do gabinete e ela conecta as demais placas, como eu já falei. Vai conectar a placa de rede, placa de áudio, placa de vídeo e as demais, memórias, processador, entre outros. Então essa é a breve definição de placa-mãe, tá? Ela é a principal placa do computador, composta por circuitos eletrônicos, fica dentro do gabinete e conecta as demais placas. Compreendido? Agora, no segundo tópico, vamos falar a respeito das memórias, certo? As memórias, ela tem, na verdade, uma divisão. Ela tem aqui a memória RAM e temos também a memória ROM. E ela existe algumas diferenças que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Primeiro, a memória RAM, ela é considerada uma memória de acesso aleatório. Como assim, Hernandes? Uma memória de acesso aleatório. A primeira característica dela. Então, ela é uma memória de acesso aleatório. O que significa isso, aleatório? Um exemplo bem clássico disso é quando você está na sua casa ou em qualquer momento utilizando o computador, você está, por exemplo, no editor de texto do Word, digitando um texto qualquer. Naquele momento, tudo aquilo que você está digitando está sendo armazenado, está sendo gravado dentro da memória RAM. Se ocorrer, por exemplo, uma queda de energia, tudo aquilo que estava sendo guardado dentro da memória RAM vai ser perdido. Ou seja, ela só vai guardar em um determinado momento. Então, além de ela ser uma memória de acesso aleatório, ela é considerada também uma memória temporária, certo? Temporária. Compreendido? Então, aqui são duas características a respeito da memória RAM. Temporária, aleatório, ela é volátil
Esse volátil que eu estou falando aqui agora é exatamente o exemplo que eu dei aqui agora há pouco para vocês. Está digitando algo lá no seu computador, sofreu uma queda de energia, o computador desligou. Se você não tiver salvo o seu trabalho, ele vai perder. Então, volátil vai na realidade significar perda. Então, ela é uma memória que armazena em determinado período, certo? O computador sofreu queda de energia, já perde automaticamente aqueles dados que estavam sendo gravados dentro da sua memória RAM. Por isso que ela é aleatório. Ela vai gravar também, não tem um arquivo específico. Tudo que você abre no seu computador vai ser enviado para dentro da memória RAM. Abriu o editor de texto, vai usar um pedaço da memória RAM. Abriu um Photoshop, por exemplo, vai usar um pedaço da memória RAM. Por isso que ela é considerada aleatório, certo? Ela não tem assim um único caminho. Ela abre tudo que você mandar ela abrir, ela vai abrir, certo? Ela não vai se prender, digamos, a um programa específico. Compreendido? Então aqui são 3 características a respeito da nossa memória RAM. Outra característica a respeito dela é que ela é uma memória de leitura e uma memória de escrita, certo? Ela lê e escreve ao mesmo tempo. E é considerada uma memória principal, ok? É considerada uma memória principal. Então aqui são as 5 características relacionadas à memória RAM e o que você precisa saber para a prova de vocês no concurso. Nada mais além disso daqui. Já, diferente da memória RAM, nós temos aqui a memória ROM. Ela é completamente diferente da memória RAM. Completamente. Primeiro, ela é uma memória somente de leitura, tá? A RAM é leitura e escrita. A ROM, ela é só leitura. Ela é uma memória permanente. Uma memória permanente, certo? Ela é uma memória não volátil. Não volátil. Hernandes, o que é não volátil? Volátil, na memória RAM, é aquilo que você perde, o conteúdo é perdido. Já não volátil é que não perde. Um exemplo, a BIOS, né, que é o Sistema Básico de Entrada e Saída de Dados, ela é gravada dentro da memória ROM. E essa BIOS, ela vem gravada de fábrica. Ou seja, eu só posso ler as informações que existem dentro da BIOS. Eu não posso alterar, eu não posso modificar. Por isso que ela é considerada somente de leitura. Ela é não volátil, por quê? Porque o conteúdo que está gravado dentro dela, no caso da BIOS, né, ele não vai ser perdido. Então ela é não volátil, é uma memória permanente, está gravado lá a BIOS e fica lá permanentemente. E ela é uma memória apenas de leitura. Tranquilo? Então aqui são as 3 características a respeito da memória ROM. Tudo bem? Terminando aqui o segundo tópico, vamos agora focar no processador. Beleza? Bom, pessoal, o processador, como o próprio nome dele já diz, ele é o responsável por processar informações. Então, o processador, ele processa as informações. Certo? Ele também é conhecido como CPU. Então, o processador, ele é conhecido como CPU. CPU é o mesmo que Central de Processamento da Unidade, tá? Como eu falei na minha aula anterior, não confundam a CPU com o gabinete, certo? Gabinete. Gabinete, eu já falei, aquela caixinha preta
onde fica lá o próprio processador, placa-mãe, HD, fica tudo dentro dela. E já a CPU é que processa as informações. E ela tem uma seguinte divisão. Ela é dividida em 3 partes. A CPU ela é dividida na UC, que é a unidade de controle. UC, unidade de controle. A UC, como vocês podem observar, ela que vai controlar a entrada, processar e vai emitir a saída de dados. Então, ela controla a entrada e saída de dados. O C controla entrada e controla também a saída de dados, certo? A segunda parte do processador, nós vamos ter aqui a ULA. A ULA, ela é a unidade lógica e aritmética. Então, a ULA é a unidade lógica e aritmética. Certo? Qual a finalidade da ULA? O que é que ela faz? Ela é responsável, pessoal, por efetuar, fazer, realizar cálculos. Esses cálculos podem ser lógicos e aritméticos. Aqui na parte lógica, vai trabalhar aqui o se, o ou, o i. Já aqui na parte da aritmética, vai ser adição ou subtração, certo? Então, a parte da ULA, ela é na realidade a calculadora do nosso computador, mas não é aquela calculadora aplicativo lá do Windows não, certo? Ela é a calculadora, digamos, do processador. Ela vai efetuar todos os processos, realizar todos os cálculos possíveis, né, para poder gerar uma informação e ser exibida na tela do computador de vocês. Então, a ULA ela é responsável por fazer isso. E nós temos também aqui a terceira parte do processador, que são os registradores. Bom, o registrador, ele é na verdade uma pequena memória, tá? E essa memória ela tem uma capacidade de velocidade enorme, certo? Porque o registrador, ele processa também, digamos assim, algumas informações, certo? Ele processa algumas informações, ele armazena dados, e ele é uma memória, uma pequena memória de alta velocidade, certo? Então, o registrador, ele realiza tudo isso daqui, né? Registra informações, armazena dados, é uma pequena memória de alta velocidade e manda tudo isso daqui para ULA, certo? Em seguida, a ULA realiza os cálculos necessários. Então, por isso que o registrador ele é considerado uma memória de alta velocidade, certo? Porque ela é pequena, registra pequenos dados e envia ou encaminha diretamente para a ULA. Tranquilo? Bom, outra observação que eu vou fazer aqui em relação ao processador é que, como ele é responsável por fazer todo o processamento de informações, ele esquenta bastante, certo? E para isso, ele vai precisar de um equipamento extra, né, digamos assim. E esse equipamento é o cooler. É um pequeno ventilador que fica sobre o processador e ele vai fazendo o resfriamento do processador, né? Porque devido à grande carga de processos que o
processador ele realiza, ele esquenta. Então, para que o seu computador não trave, né, ele vai precisar de um auxílio. E esse auxílio de um pequeno ventilador chamado de cooler, certo? Vou botar bem para cá. O cooler, ele é o responsável pelo resfriamento do processador. Em casa, pessoal, vocês vão escrevendo tópico por tópico, deixa mais o conteúdo de vocês organizado, tá? Para quando você precisar do material, você saber encontrar de forma mais organizada, certo? Então aqui a gente fica puxando uma setinha para um lado e outro, né, para tentar aproveitar o máximo do quadro, certo? Mas aí na casa de vocês, você tentar organizar, botar um abaixo do outro, bem direitinho, que vai ficar melhor para a organização dos estudos de vocês, certo? Dando continuidade, vamos falar um pouco a respeito de memória virtual e memória cache. Memória virtual é o seguinte: ela vai existir a partir do momento que a sua memória RAM ela acaba. Ou seja, você mandou vários arquivos, né, para ser armazenados de forma temporária na sua memória RAM, e esses arquivos eles sobrepôs, né, a quantidade permitida que a memória RAM suporta, né? Então, para não haver um travamento do seu computador, para o seu computador não travar, o que vai acontecer? A memória RAM ela vai utilizar uma pequena parte do seu HD, certo? Então, essa pequena parte do HD que está sendo utilizado pela memória RAM, ela é considerada memória virtual. Deu para compreender? Então, quando é que a sua memória virtual você vai usar ou ela vai existir, digamos assim? Primeiro, a RAM acabou, certo? Não tem mais espaço na sua memória RAM. Então, o segundo passo, a RAM ela vai usar uma parte do HD, certo? Parte do HD, ou disco rígido, hard disk, Winchester, como vocês preferirem chamar, certo? Então, o processo de memória virtual vai ser esse. Quando a sua RAM acaba, que ela vai utilizar uma parte do HD. Só isso é a definição básica e simples de memória virtual. Compreendido? Já a nossa memória cache é o seguinte: ela é como se fosse a memória RAM. Podemos comparar uma com a outra. Só que a função da memória cache é a seguinte: ela vai acelerar o desempenho do processador. Acelerar o desempenho do processador. Ok? Ela acelera o desempenho do processador. A respeito aqui do processador, ele na realidade, ele tem vários termos, né? Ele é chamado de processador, ele é chamado de CPU, é chamado também como cérebro do computador. Então, esses termos nas questões, eles são assim muito visto, né? A gente tem uma tendência de pegar questões, a gente vê sempre esse termo. Ou você vê CPU ou vê processador, tá? Como eu falei aqui, processador, e eu disse que ele era o cérebro do computador, é mais a título de curiosidade para vocês, certo? Cérebro, ok?
Então a memória cache, voltando aqui, ela é uma memória que ela vai acelerar o desempenho do processador. Então o processador, por sua vez, ele já é rápido, né? Realiza lá todos os cálculos através da ULA, tem a unidade de controle, tem os registradores que é muito rápido também. Então ainda mais rápido do que o processador é a memória cache. Então ela, além de acelerar, né, ela também é uma memória que tem como característica alta velocidade, né, e com isso ela ajuda a melhorar o desempenho do computador de vocês. Compreendido? Bom, dessa forma a gente encerra por aqui a nossa quarta aula, tratando aqui a respeito de memórias, processador, placa-mãe, certo? Agora, vamos responder algumas questões relacionadas ao nosso assunto de hoje, tudo bem? Bom, pessoal, para encerrar de forma definitiva essa nossa aula número 4, vamos responder algumas questões, né, que já foram cobradas em vários concursos, várias bancas também diferentes, podemos comparar, certo? Essas bancas aí na qual eu peguei essas questões, podemos comparar ela com os mesmos métodos da CESP, tá? São questões aí de alternativas, como vocês podem observar. Então, aí na nossa primeira questão, né, da FCC, do governo do Maranhão, vai dizer o seguinte: é a placa mais importante de um computador. Nela estão localizados o processador, a memória e diversas interfaces. E essa placa é conhecida como storage, motherboard, slot, driver ou BIOS. Então, de acordo com o que nós estudamos, tá? A alternativa correta aqui é a letra B, motherboard, a principal placa do computador, que é a nossa querida placa-mãe. Vamos para a nossa questão número 2. Na nossa questão número 2, temos aí uma questão da Sesgran Hill, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, né? Ao adquirir um microcomputador, um usuário é informado pelo vendedor que o equipamento funciona com vídeo on-board. Isso significa o quê? Quando ele disse que a placa-mãe ou computador funciona, né, com vídeo on-board, pessoal, ele vai dizer o seguinte: o microcomputador adquirido é um modelo especializado para a utilização em carros que apresentam computador de bordo? Nada a ver, certo? Letra B. Interface de vídeo é integrada à própria placa-mãe, ao invés de ser fornecido como placa de extensão. Por enquanto, está dando aqui a letra B. Vamos ver as outras alternativas. Interface de vídeo é instalada em um gabinete diferente da placa-mãe, ficando ao lado do monitor de vídeo? Não, certo? Isso daí não existe. Interface de vídeo fica em uma placa de expansão independente da placa-mãe, instalada em sockets PCM CIAs sobre ela. Praticamente nunca nem ouvi falar sobre esse termo aí relacionado às placas on-board ou off-board. Já eu detalho mais para vocês. Placa de vídeo é fabricada pela empresa on-board e apresenta alta definição, permitindo a utilização de monitores de plasma. Primeiro, a empresa on-board, isso daqui acredito eu que não exista. Em relação a esse termo on-board e off-board, vamos aqui para o quadro para me detalhar e explicar essa questão aqui para vocês. A placa-mãe de vocês, certo? A placa-mãe, ela pode ser on-board ou ela pode ser off-board. Hernandes, qual a diferença e o que significa cada uma dessas palavras?
Quando a sua placa-mãe ela for on-board, significa que todas as outras placas, placa de vídeo, placa de rede, placa de áudio, já vem integrado, né? Já vem integrado, já vem embutido, já vem acoplado dentro da sua placa-mãe. E quando a sua placa-mãe for off-board, essas placas elas não vêm integrado, ou seja, não vem integrado, ou seja, você tem que comprar uma placazinha por fora e instalar ou acoplar ela dentro, né, dentro de um slot, ok? Então, a onboard já vem integrado, já vem conectado, embutido dentro da sua placa-mãe, e off-board ela vem fora, certo? Então, existem essas definições para a sua placa-mãe, on-board ou off-board. E na questão ele diz o seguinte, que ao adquirir um computador, o usuário é informado pelo vendedor que o equipamento funciona com vídeo on-board, ou seja, significa que a placa de vídeo ela já vem embutida, já vem dentro da sua placa-mãe. Então, a questão, a alternativa correta aqui seria a letra B. Interface de vídeo é integrada, né? A própria placa-mãe, ao invés de ser fornecido como placa de expansão, ok? Então, a nossa questãozinha aqui, número 2, a alternativa correta é a letra B. Bom, vindo aqui agora para a nossa terceira questão, já que já é uma questão da banca OCP, vai dizer o seguinte, o processador é o centro do sistema de processamento de dados. Essa unidade é constituída por 3 elementos básicos. Qual destes elementos é responsável por interpretar instruções de programa, controlar entrada e saída de dados e controlar todas as atividades internas de uma determinada máquina? Então aqui podemos observar que quem controla a entrada e a saída de dados, como eu falei na nossa aula de hoje, é a unidade de controle. No entanto, a alternativa correta seria a letra B. Ok? Então, por enquanto, só está dando B aqui nas nossas questões, né? Primeira, segunda e terceira, as 3 com a alternativa B. Nossa questão número 4 da Assembleia Legislativa vai dizer o seguinte: o processador de um computador do tipo PC é muitas vezes erroneamente confundido com outro item de um computador. Na realidade, um processador é, alternativa A, exatamente a mesma coisa que um computador? Digamos que não, né? O processador é o gabinete ou monitor? Muito menos. Um circuito integrado responsável pela execução das instruções. Então, por enquanto, aqui está dando a letra C. Vamos ver as outras alternativas. Um conjunto formado pela placa-mãe, placa de vídeo e teclado? Também não. Ou uma espécie de caixa de aço ou ferro que pode estar localizada ao lado ou abaixo do monitor? Então, essa é a nossa questão número 4, a alternativa correta, pessoal, é a letra C. Né? O processador é um circuito integrado, ele é responsável pela execução das instruções, ou seja, ele é responsável por processar as informações. Tudo bem? Então, a alternativa correta, letra C, é a nossa 4ª questão. Nossa questão número 5 agora, aqui da banca Sesgran-Hill, Ministério Público, né, do Rio Grande do Norte, diz o seguinte: a BIOS, Sistema Básico de Entrada e Saída, fica armazenado em que dispositivo do computador? Dentro da memória RAM, dentro do processador, memória cache, memória ROM ou unidade óptica? Então, de acordo com a aula, né, de hoje, e como vocês puderam observar, a BIOS, Sistema Básico de Entrada e Saída, ela fica localizado dentro da memória ROM. No entanto, a nossa alternativa é a letra D, na nossa questão número 5. Tudo bem? Nossa penúltima questão, outra também da Sesgran-Hill, agora da Assembleia Legislativa de Tocantins, diz o seguinte:
O conjunto de rotinas básicas armazenadas na ROM, que são utilizadas para verificar o rastro de computadores durante o processo de boot, é chamado de BIOS. A nossa sexta questão é a letra D. Essa questão aqui foi basicamente o inverso da questão anterior, da número 5. Tá? Enquanto uma cobrava a memória ROM, né, a outra vai se tratar da BIOS. A BIOS, por consequência, ela fica dentro da memória ROM. Tá? E a BIOS é que faz a entrada e saída de dados, como já vimos aí nas nossas aulas. E agora vamos finalizar aí com a nossa sétima e última questão. Outra questão também aí da Sesgran-Hill, né, do Ministério Público aí do Rio Grande do Norte, diz o seguinte: que tipo de memória o sistema operacional passa a utilizar quando a memória RAM do computador é completamente preenchida? Então, aqui, pessoal, nós temos aí como alternativa a letra C sendo a correta. É aquilo lá que eu falei para vocês. A letra C é a memória virtual. É o seguinte, quando que vai existir a memória virtual no seu computador? Quando toda a sua memória RAM foi preenchida, como até citou aí na questão, né? Não tem mais espaço para ser guardado mais um arquivo de forma temporária. Então, a memória RAM ela vai passar a utilizar um pedaço ou uma parte do seu HD, criando assim uma memória virtual, ok? Então, aqui a gente respondeu aí 7 questões de algumas bancas aí e algumas estilo ACESP, tá? Bem interessante, questões boas que são cobradas em concurso relacionado ao nosso estudo de hoje, da aula 4. Falamos aí a respeito das memórias, processador, falamos também da placa-mãe, tudo bem? E de forma definitiva, né, desejo aí boa aula para vocês, conforto da sua casa, e encerramos de forma definitiva a nossa aula número 4. Um abraço e boa sorte.